O nosso atendimento para a turma da ANA para saber o preço, quanto vai custar se for para o CEP X, para o CEP Y, o tratamento, que é aquela questão que eu falei que torna a separação legalizada, para a distribuição, porque o carteiro já recebe separado, para o cidadão, porque isso é cidadania, eu moro na rua tal, com o CEP tal, para as empresas em geral, porque ela é uma necessidade. Algumas empresas têm dificuldade. Depois que for codificado aqui, as empresas que não tiverem CEP na rua delas, elas não vão poder ser registradas. Avançamos mais uma. Isso aqui é uma foto da nossa operação, um pouco da nossa operação. Aqui nós temos uma máquina dessa de separação lá em Florianópolis e estamos adquirindo uma dessa. Qual é a diferença? Isso aqui está na nossa carta miúda, nossa conta telefônica, a carta que aqui escreve e tal. E aqui está das encomendas, os pacotes. Essa máquina é uma máquina plana, como se fosse a mesa dos vereadores ali, e a carta trata ela separa mecanizada. E essa aqui é uma máquina aérea, você alimenta ela só para ela correr e conforme o CEP ela cai no destino. Mais um, por favor. Podemos passar mais uma, são umas opções aqui. Isso aqui é a operação lá em Florianópolis, isso aqui é o Antônio, que mudou muito dele, porque ele é o melhor operador do Brasil, premiado e reconhecido. Então, um pouco da nossa operação lá em Florianópolis, mais uma, também do mesmo centro. E às vezes a gente passa falando de correios, de encomendas, as pessoas pensam, ah, minha cara, tá ali, ó. Eu trago essa foto, tem que ter a dimensão do que é, nas diversas categorias, malote, carga, SEDEX, encomenda, enfim, tem tudo aí dentro. Mais uma gestão de exibição nossa, que nós temos 125 mil empregados, tratamos todos os dias 35 milhões de objetos, o que nós andamos de avião à noite no Brasil equivale a uma volta inteira no globo terrestre, quase é isso, Martins? Isso, podemos passar, fechando aqui. Então, da minha parte era isso, eu já tenho que passar um pouco do tempo que o presidente tinha nos colocado. Não sei se vai abrir para perguntas, se eu encerro. Eu gostaria que o senhor ficasse mais um pouquinho. Eu gostaria de passar para os vereadores, né, os caras vão ter, né, se pronunciar, fazer uma pergunta, questionamento. Né. Vereador Luiz Manuel. Senhor Genésio, parabenizo pela partida aqui conosco esta noite. É um assunto de suma importância para o município e a gente que caminha para a cidade como um todo realmente sente a necessidade de informação para o povo, né? E é uma corrente. Hoje a gente está aprendendo umas coisas que eu, pelo menos, não tinha conhecimento geral de todos esses assuntos e poderei, daqui para frente, estar levando para a comunidade. Minha primeira pergunta é que você saber se está havendo uma sinergia entre a equipe da Prefeitura com a equipe do Correio no sentido de regularizar as numerações e as ruas também irregulares, né? Porque o que eu noto é que além da numeração das casas, na sua maioria, não ter, existe realmente essa questão de número par e número ímpar acontecer muito em São Francisco, muito. Ruas também de 100, 200 metros e numerações de 1146, né? Algo assim. Então, eu tenho certeza que isso é fruto de erros sucessivos de várias gestões, né? Minha pergunta também há tempo de corrigir tudo isso? Tem mais duas perguntas, mas eu gostaria que o senhor me respondesse primeiro essa. Se há sinergia e se temos tempo hábil aí para corrigir tudo isso. Eu nem posso dizer que São Francisco é nova, porque ela é... Exato. Eu estou passando por causa do povo da internet que acaba dando filho, né? Não está sendo bom. Acho que acabou lá.
Quase sempre digo que o município é novo, isso é mais fácil, né? A gente pode falar isso de São Francisco, porque o Pedro Cabral deixou alguns números aqui e foi embora. Então, aqui, mas está assim, o vereador Luiz, é isso? Isso. Está assim, o nosso colega da área comercial tem feito alguns debates aqui com a prefeitura, estamos em negociação, inclusive, para postar o IPTU. Então o Edson tem intermediado bastante isso aqui. E também hoje eu vinha conversando com o Leandro. Vinha falando com o Leandro e ele me encontrou que algumas conversas, algumas reuniões já foram feitas, inclusive com o secretário Roberto. É isso, Roberto. Então está no processo de avanço, sim, para a vedação dessa energia aqui. Há tempo, sim. Nunca é tarde, né? Leio a Bíblia aqui, então o Eclesiastes diz que para tudo tem seu tempo e para tudo tem seu tempo. E o tempo é agora. Quanto mais nós demorarmos, pior. Porque se apropria mais, porque vicia mais, porque acomoda mais, e porque também a gente vai descontar aquela velha cultura. Mas eu moro aqui há 40 anos, nunca me deu problema, então o tempo é agora, o tempo ideal é agora. Eu não falei do ponto, ainda me permita informar no meio da sua pergunta. Quando eu falo da rua Duque de Caxias, que tem cerca de 15 quilômetros, não basta nessa rua colocar uma placa no começo dela, daqui a 15 quilômetros a portaria 567 fala que tem que identificar a rua. Então, a cada 400 metros tem que ter uma placa identificando, para que ao longo de todo o trecho haja essa identificação. Então, está vendo sim, nós estamos tratando do IPTU. O IPTU é uma grande oportunidade, não sei como que o Edson está tratando aqui, mas eu fui carteiro na cidade de Gravatal, e já fica como uma sugestão, caso não tenha sido tratado. Lá, quando a gente contratou o IPTU com a prefeitura, eu era o único carteiro da cidade, que só tinha italiano, então imagina o conflito que já era da natureza, né? E a gente fez o seguinte convênio: nós entregávamos o IPTU e regularizávamos. Na verdade, como eu tenho 27 anos de correio, eu sei numerar casas, né? Tem uma faculdade, uma pós-graduação, eu sei numerar casas. Então a prefeitura nos remunerou e nós já numeramos alguma casa e já atualizamos. Então isso é uma experiência que a gente fez lá, que foi bem válida e organizou a cidade, que tem uma população bem menor, na faixa de 5, 6 mil, né? Aqui já é um pouco diferente. Mas são alternativas no sentido de estar identificando. Uma outra que talvez o Edson pudesse já estar discutindo com a prefeitura, era que mesmo que o carteiro não soubesse numerar, mas que ele pudesse já identificar as que estão irregular, já seria um bom cadastro para levantar. Mas no caso aqui de São Francisco, pela quantidade de ruas que a gente viu ali, teria que ser uma geral. Esse que era o ideal. Fazer um convênio na cidade, como a gente fez no Espírito Santo, dizer, vamos ver agora, vamos fazer um grande mutirão que envolva a associação comercial, as igrejas, os moradores, o executivo, o legislativo, os meios de comunicação, a internet, o outdoor, nós precisamos fazer bonito aqui, porque é uma cidade turística. Então o cara vem de outra cidade, ele bota no GPS, vai procurar pela rua, ele vai se mapear. Isso é ruim. Então, se a cidade converger para isso, esse é o ideal, um grande mutirão. Então, fechando a sua pergunta, o que nós fizemos no Espírito Santo, essa experiência do mutirão, os carteiros nos sábados e domingos se reuniam com o prefeito, liderando isso, com os vereadores, nas ruas, medindo e numerando. O seu número está errado, já vai sair, mas era assim. A casa do cara era 72, já ficava pintado lá os 72. Foi um grande mutirão e um exemplo bonito. Nos domingos sempre isso fechava lá na Associação de Moradores com churrasco, com a festa lá, porque as pessoas, além de participar, eles se comprometiam, porque o carteiro estava ali, o prefeito estava, o vereador, então foi um grande mutirão. Então há tempo sim, vereador. Eu tenho só mais duas perguntas. Com relação ao CEP, o que está faltando para a gente instituir o CEP universal, que você falou ali, né? O que está faltando, São Francisco, para ele partir para esse formato? Bom, está precisando de boa vontade. Como já está aberta a discussão, então essa parte está vencida. Precisamos atualizar. 42.500 não passa. Não sei se é alguma verba, não sei o que é que isso altera. Não sei qual é o corte que há na casa dos 50 mil. Mas algumas prefeituras não gostam muito da solidão que tem 50 mil. Eles ficam ali esticando até o 42, 46, eles não passam de 50. Eu não tenho esse conhecimento, mas creio que seja uma questão de verbas, que até 50 mil é uma legislação e outra. Então precisa atualizar. Com menos de 50 mil, podemos ter todo preparativo, mas não poderemos modificar. Então precisamos assumir São Francisco como 50 mil ou mais habitantes. Cidades que acabaram de ter essa experiência já estão executando. Rio do Sul, Araranguá, Piguaçu,
discutir agora em Videira, Concórdia. São essas cidades que estão no último pacote que eu estou lembrando agora. São Bento, Pavlo, também já está nessa produção. Então, está encaminhado, apesar desse mutirão para a gente acontecer, mas precisa a primeira cidade passar para casa dos 50 mil habitantes. Outro problema sério que eu visualizei foi a falta de placa indicativa. Isso a prefeitura deu algum retorno para vocês, prazo, enfim, porque eu venho do poder privado, público, tudo é engessado, nada acontece, caos total. Enfim, nós temos prazo para que isso aconteça, o diálogo está aberto com o correio, ou nós vamos ficar sem prazo e não se sabe quando vai ter essas placas e vamos, bom meu boi, vamos ver o que vai dar, enfim, é isso aí mesmo? Iniciativa privada e a pública são infinitamente distantes pela burocracia, pelos procedimentos, e eu, como funcionário público, até entendo, né? Mas são diferentes, são distintos os trâmites e, por enquanto, até que a nossa cultura é melhor, eu acho que vai precisar ser burocrático aí. Mas eu vou recorrer aos universitários, a Ana e o nosso povo lá, se tem alguma promessa, tem algum encaminhamento. Sobre as placas? Sobre as placas? Não, prazo não tem. Segundo o Norberto, ele nos falou que ele está esperando um patrocínio. Não tem verba. Ele disse que não tem verba e está procurando patrocínios para fazer a placa com patrocínios e publicidade na placa. Então, conforme isso chegar na posso ouvir, conforme a nossa gerente dos Correios, a Ana Paula, na verdade tem essa conversa com a prefeitura, mas estou esperando um patrocínio, um outro crédito para poder implantar. E é uma prática que existe em diversas cidades também, patrocínio das placas. Só para concluir, boa noite aos senhores vereadores, boa noite, presidente. A gente vem conversando com o Norberto, já tivemos 2, 3 reuniões com ele, não só aqui, porque a gente está fazendo um trabalho a nível de Estado, né? Estamos em Três Barras, Arapari, Patanduva e outras cidades para discutir justamente o problema da numeração. Não é um problema exclusivo só de São Francisco. Isso traz um trabalho enorme para nós, para os Correios. Na entrega também traz prejuízo também para as prefeituras, por causa da entrega do IPTU e outros tipos de objetos, né? Então a gente vem fazendo essa discussão com o senhor Roberto. E a gente está avançando um pouco, porque a ideia, né, é a gente ir devagar para não dar um impacto muito da sociedade. Né? O que a gente propôs para o executivo? Olha, a gente pega a cada 5 ruas, o Ginésio aí mostrou para vocês, né, as ruas ali que nós temos uma dificuldade enorme. Que além daquelas que a gente estão relacionadas, nós temos ainda mais, bastante rua aqui em São Francisco do Sul, na verdade são poucas aquelas que nós não temos problema de numeração. Então a gente acertou com ele, ele está caminhando isso, né, a gente pegar 5 ruas e vamos arrumar aquelas ruas. Arrumou essas, está certinho, o povo está comunicado, tem uma carta específica que a gente entrega ao morador, para o morador ficar ciente, olha, vai acontecer isso. Vai acontecer isso na minha rua. Ah, tem até... Esse microfone de muita menor. Ah, tá, mas posso... Então assim, então a gente está fazendo essa discussão e a gente espera, a gente evoluir isso. A gente, aí aproveitando o ensejo aqui, a gente gostaria do apoio de vocês também. Que se os vereadores vêm com a gente, dizer, olha, o executivo tem que ajudar o Correio para que toda a sociedade seja beneficiada, isso é bom para nós, é bom para a cidade. Porque o Ginésio coloca muito bem, no momento, vai chegar o momento da história, então vocês vão ter que fazer essas mudanças. E quanto mais a gente demora, isso que a gente está falando com o pessoal do Executivo, é quanto mais eu demoro no processo, pior é, porque as cidades vão crescendo, elas vão desenvolvendo. Isso traz um prejuízo enorme para a gente. Então a gente está precisando não só do Executivo, mas também da colaboração e do envolvimento do Legislativo, que não fique omisso nesse processo, venha com a gente, ajudar a gente. Olha, nós temos que fazer, é bom para a sociedade, é bom para o município, é bom para todos. E é uma coisa que assim, não envolve muito dinheiro do executivo. Não é uma operação onde você tem que chamar o exército para isso. Não. Tem programa, tem um projeto que está fazendo, Arapari que já está andando, Três Barras está andando, Patanduva está andando, Itaiobas está andando, ele está fazendo o projetinho, estamos fazendo a operação, está funcionando. E aqui o Ginésio coloca muito bem, viu? Quando a gente troca de carteiro aqui em
faz essa troca, há um prejuízo para o morador, porque aqueles números fora de ordem, aquele que não conhece a rua, não conhece o bairro, ele não consegue chegar lá, não consegue entregar esse objeto da nota e devolve. Então, só para encerrar minha parte, né, assim, estamos sim conversando, nós viemos aqui hoje, né, no intuito de mostrar para vocês o que a gente quer, o que nós queremos, né, qual é o objetivo dos Correios, e também aproveitando e estar aqui também pedindo a ajuda de vocês, para que vocês venham contra nós, né, vá junto ao executivo, né, e ó, o Correio já veio e conversou com vocês, já estão aí, portas abertas para negociar, para sentar, para dar uma orientação dessa forma, que nós conhecemos mais que o executivo como é que se faz a numeração, como se dá, como fez em outros municípios. Então, fica aí o pedido nosso, né, de seus vereadores e vereadoras, né, para também vir com a gente ajudar não só o Correio, mas sim a população dessa cidade. Ok? Obrigado. Pois não, vereador Teixeira. Agradecer ao seu Genésio, o pessoal do Correio, e dizer assim, seu Genésio e senhor Martins, e a população e todos os vereadores dessa casa aqui, senhor Martins, essa casa aqui, desde o primeiro ano, desde o primeiro mês, traz indicações que nem essa que eu acabei de apresentar hoje, né, para substituição e colocação das placas de identificação nos balneários e para São Francisco todo. Essa casa aqui, senhor Martins, essa casa aqui, todos os vereadores, senhor presidente, pede. Infelizmente, nós não temos o poder de obrigar o executivo a fazer. Mas a gente pede. Se tem uma parceria que o Correio tem, é nessa casa aqui, o senhor pode ter certeza disso. E hoje, senhor Genésio, eu fico mais contente ainda porque eu tenho certeza que o executivo vai se sensibilizar com isso. E está vendo que esta casa, hoje vocês vêm até essa casa, reforçar o pedido desses vereadores, que não é só eu. Todos pedem. Eu peço uma rua, a gente já pede a placa. Lá no nosso balneário foi o vereador Dodô, nomeou as ruas, eu fui lá e pedi. Aí os moradores, eu falei, vamos pagar então a placa, a gente colocou a placa. Entende? A gente fez, então, infelizmente nós não temos condições aqui, a legislação não dá o poder de a gente pedir para que execute. Mas, dependendo desta casa, vocês podem ter certeza que sim, que nós estamos empenhados e a gente sabe o quanto que é dificultoso para a gente. Principalmente o nosso balneário, eu moro no Batuba, chega no final do ano, é uma correria, às vezes a gente acha que é um acidente que deu, não, é gente perdida que não sabe onde é a casa, não fulano, ciclano, mas nós dependemos dessa organização, porque as pessoas que alugam as casas alugam lá só por foto, e quando chega aqui é tudo, entende? Então eu tenho certeza também que agora sim, com a força de vocês, com esse trabalho que a gente está fazendo, eu tenho certeza que eu acredito no executivo, que vai se sensibilizar. Eu acredito também, e assim, falta um pouquinho mais de vontade política, só isso, entende? Né? Eu acho que tem que se empenhar um pouquinho mais, porque é uma coisa tão simples, senhor presidente. É tão simples. É tão simples. Né? Então, o que acontece? Eu tenho certeza que depois dessa reunião, a grata satisfação a gente ter hoje o senhor Genésio, por sinal é xará do meu pai, Genésio, todo mundo é gente boa, não vi até hoje o Genésio que não fosse gente boa. Então, assim, eu faço um apelo aqui ao executivo municipal. Eu acredito que precisa um pouco mais de vontade para a gente concluir e sair desse problema, que é um problema muito sério para São Francisco do Sul. E sobre o Correio, sobre o CEP, infelizmente, é o IBGE que vem aqui, não passar dos 40 mil, porque já erraram lá para fazer né? Mas enfim, não vamos entrar no mérito. Então é boa vontade também do IBGE chegar aqui e falar, porque nós temos 32 mil eleitores. Será que, não temos 50 mil? Então isso aí é conversa fiável, mas enfim, eu fico muito grato, né? Não estou aqui falando mal de ninguém, infelizmente nós estamos colocando e falando as coisas do jeito que tem que ser. Né? O Correio pode contar assim com essa casa. E a gente agradece e parabeniza o Correio, porque em 96, para vocês terem uma ideia, em 96 na rua Ancara,
Quem fez a numeração, eu vim até o município, pedia lá no correio como que funcionava, eu fui lá e comecei da praia e fizemos todas as numerações da rua Ancara. Então eu moro lá, entende? Porque foi feito na época que o Rogerinho era prefeito. E também não funcionou, e fica curando a barriga. Então nós não precisamos tomar. Eu sempre falo aqui, senhor presidente, precisamos eliminar o problema e não adiar o problema. Isso é uma coisa simples. Né? Eu vou te agradecer. O vereador. Obrigado, vereador. Você conseguiu para poder ficar gravado, né? Não está funcionando. Tá ligado? Deixa eu ficar em pé, porque ele tem que virar aqui, senão não. Sim, vereador. Vereador, deixa aqui aí, né? Assim, o que eu queria deixar aqui bem claro para os vereadores, não ocorrer mal entendimento, talvez, né, ter outra impressão das coisas. Na questão que diz as placas, nós somos empresas públicas do Correio. O Ginésio colocou 100% público. Somos do povo. E para comprar um prego, um martelo, nós sabemos, como o vereador comentou, eu não vim da empresa privada, eu lá compro, boto uma plaquinha e acabou-se. Na empresa pública, o rito é outro. E tem que ser mesmo, porque é mesmo do povo. Então, assim, nós sabemos que a questão das placas, ela tem uma dimensão um pouco mais difícil, precisa de citação, como tem aí, tem cidades aí que fazem um convênio com outras empresas, se não me engano, em Itaiópolis fez isso lá, aí as empresas lá põem a plaquinha da rua e põem o nome dela. Isso foi feito em Itaiópolis, se não me engano, em Três Barras também. Então, assim, a gente sabendo da dificuldade de fazer uma licitação, tem verba, tem todo um procedimento que vocês conhecem bem melhor do que eu. Mas tem um encaminhamento que eu gostaria de dizer para vocês, assim, a questão de regularização da numeração, ela não precisa disso, porque os próprios trabalhadores da prefeitura, um ou dois, podem ir na rua lá com a gente, inclusive nós fizemos, o que nós fizemos para a prefeitura? Nós demos a numeração, acho que foi isso, né, Leandro? Acho que nós demos até para essa rua aqui, tem esse número errado, eu tenho que botar esse aqui para nós. Nós confeccionamos uma carta, comunicando para a prefeitura pública, para a prefeitura entregar para o morador, olha, sua carta, isso, relatando todos os detalhes, dando prazo de 90 dias para que ele faça a operação. Então, esse primeiro movimento, isso que quero que os senhores compreendam, esse primeiro movimento, que é regularizar a numeração, tem sim condições da prefeitura fazer, sem necessidade de citação, qualquer coisa parecida. Porque nós resolvendo isso, viu, senhores vereadores, a gente resolve um problema grande nosso também. Depois, no segundo momento, que aí é um outro debate para 2015, a gente vê no orçamento do município, né, ou no Ministério do Desenvolvimento, né, a verba para isso. A gente tem que ver isso. Inclusive, se vocês, aqui na cidadezinha perto de vocês, a Barra do Sul conseguiu um dinheiro, 300 mil reais, isso foi me colocado, para ser verdadeiro, eu sei, foi passado por aqui, tá? Isso, desculpa, o pessoal lá que passou. Justamente para comprar, vou botar aqueles adesivos, não é placa, adesivo não pode. Então, acho que é um caminho que deve dar para vocês conversar com eles, olha como é que vocês conseguiram isso. Mas eu queria só deixar aqui, né, meu pedido, aí, pedido dos Correios para vocês, né, que eu acho que a gente vai discutir com a prefeitura a regulação desses números, que ela pode sim fazer, não tem custo, pode usar seu próprio funcionário, os Correios está aí à disposição para dizer o que precisamos, qual é o número que precisa central. Então isso aí a gente vai, provavelmente eu estarei aqui nos gabinetes dos senhores, né, pedindo ajuda aí, comentando o que é, como é que a gente está, como é que está o encaminhamento, e se tem entrada ou não tem, a gente vai procurar vocês, que é o local, né, correto para fazer esse debate também com vocês, ok?